partir de agora, nós vamos conversar com a doutora Ana Cláudia Contreira, ela é geriatra, e nós vamos conversar um pouquinho sobre até quando nós devemos estender a vida de uma pessoa. E até quando nós podemos respeitar a vontade dessa pessoa que já está no final da sua vida. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e por aceitar tocar num assunto tão delicado que é o final de uma vida, a vontade de uma pessoa. Tem um nome, né? São diretivas, eu até vou ver aqui. Diretivas antecipadas de vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. E esse assunto, a gente tem que se familiarizar com ele em função de que ele vai se tornar cada vez mais presente. O ocidental não está nem acostumado a falar de morte, né? De fim de vida, fala, um dia nós vamos morrer. Não, senhora, mas todo mundo vai ter esse final, né? Sim. A não ser que alguém descubra como se eternizar no universo, mas acho que vai ser meio complicado isso. Mas nós temos o testamento vital e nós temos a procuração para cuidados de saúde, que também é chamado, também conhecido como mandato duradouro. Essas diretivas antecipadas de vontade, doutor, como é que funciona isso? A senhora tem, lógico, bastante experiência nessa área, como geriatra, e o drama humano e da família, como lidar com isso? Essa questão, né, da pessoa ter o direito de expressar qual é o seu desejo em relação a como vai ser o fim da sua vida, né, onde vai ser o fim da sua vida, que pode querer ser levado para o hospital ou não querer, né, isso está relacionado também com o respeito à Constituição e ao Código de Ética Médica, né, dentro desses balizadores, né, é possível que a pessoa tenha a possibilidade de manifestar, inclusive de registrar o seu desejo em cartório, para que isso seja respeitado quando ela tiver que ser submetida a algum tipo de tratamento. A esse tipo de testamento que é chamado testamento vital. Doutora, mas dá algum problema para o médico, né, já também olhando o lado do médico, né? O paciente fala, não quero ser levado ao hospital, mas ele não fez ali, não tomou esse cuidado de fazer um testamento vital quando tinha condições de fazer, ou de otorgar uma procuração para alguém da confiança dele, quando ele poderia, e ele expressa de alguma forma a vontade, ou algum familiar fala, a vontade dele era essa. Como fica o médico nisso? Isso difícil, vai ao encontro de como está essa questão com a família também, né? Se todo mundo está de acordo, né? Se não existe nenhum tipo de litígio entre os familiares em relação a essa questão, a gente pode registrar isso em prontuário, né? E isso passa, então, a ser válido para que seja, então, acatado no momento apropriado. Então, é possível que a pessoa manifeste que não deseja ir, por exemplo, para uma unidade de terapia intensiva, né, ser submetida a uma intubação, né? Um prolongamento da vida com né? Sofrimento, né? Exatamente. Eu acho que é o que eles acabam tentando evitar, é o sofrimento não só deles, mas também da família, né? E prolongamento da vida, né? Sem necessidade, é isso? Seria mais ou menos isso? Quando não existe mais possibilidade terapêutica para aquela pessoa, né? E a gente fica só postergando o momento do desfecho, né? E aí a gente entra numa seara que é muito discutível. Aqui no Brasil a gente já tem isso sacramentado, mas em outros países ainda não, que é a questão da eutanásia. Sim, né? Continua sendo um crime, né, no Brasil. Eutanásia no Brasil é crime, mas o que é eutanásia? Para as pessoas, né, acompanharem. Eutanásia é o pôr fim à vida. Né? Eu vou utilizar qualquer método que ponha fim à vida. E eu posso fazer uma distanásia, que é, por exemplo, desligar um aparelho, sendo que a pessoa precisa dele para se manter viva. Né? Então, esses procedimentos, eles têm que estar alinhados com o que diz a lei daquele país no qual está sendo
Então, por exemplo, avaliada essa situação. a pessoa não tem mais um quadro de saúde que pode ser revertido. Sim. Né? Ela está doente, não pode ser revertido a uma saúde que lhe dê um pouco de qualidade de vida. E ela pede, né, desliguem os aparelhos, ela escreve, ela está entubada, mas ela escreve. Não sei se isso é possível. Não, isso não é possível. O médico pode desligar? Não pode. Isso é importante, tá? A gente saber. O que, uma vez que eu tenha optado por esse tipo de procedimento, né, eu tenho que mantê-lo até o desfecho final. Né? Agora, eu posso me manifestar antecipadamente, dizendo que eu não quero, entendeu, esses procedimentos. Eu não quero ser levado para uma UTI, né, se eu tenho lá mais de 80 anos de idade, né, não quero passar por né? Procedimentos invasivos, né, passagem de sonda de alimentação, de sonda para drenagem de urina, né, de soros invasivos, né, que são necessários muitas vezes nessas pessoas. Então a pessoa manifesta isso e isso fica registrado, né, pode ser registrado num cartório, né, ou pode ser registrado, como eu falei, no próprio prontuário do paciente. Eu vi aqui que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, aqui, aprovou no dia 30 de agosto de 2012 a resolução 1995-12, né, que permite ao paciente registrar seu testamento vital na ficha médica ou no prontuário. E essa resolução representa um grande avanço no Brasil, pois garante também tranquilidade, né, ao médico que tem que se submeter então à vontade do paciente. Inclusive o Poder Judiciário reconheceu a constitucionalidade dessa resolução. Contudo, é necessária a edição de uma lei específica para o fim de evitar questionamentos sobre a validade desses documentos e regulamentar questões específicas sobre o registro, prazo de validade, idade mínima do otorgante, entre outros. E já há 2 projetos de lei né? encaminhados, né? Mas estão acho aguardando. Que isso é importante, desde que, por exemplo, um de 2016 que fala sobre as diretivas antecipadas de vontade e um outro agora mais recente que vai regulamentar essas questões testamento vital, para que esse testamento vital seja bem redigido e não haja nenhum tipo de dúvida, né? E isso é interessante porque num momento de estresse, né, um momento que as coisas já estão acontecendo, as pessoas ficam muito tomadas pela emoção, né? E fica mais difícil tomar decisões um pouco mais sensatas, né? Uhum. E deixar isso na mão de um familiar, né, de uma pessoa envolvida emocionalmente é muito difícil, né? Eu já presenciei situações de que o paciente não tinha realmente condições de sair de uma determinada situação, né, com vida com qualidade, e que os familiares se opuseram a não prosseguir nos procedimentos, queriam que fossem feitos todos os procedimentos, inclusive os mais invasivos, e independente de saber de serem informados de que não haveria uma mudança do quadro da pessoa. Então, para que isso não ocorra, né, eu acho que o testamento vital, que é essa manifestação da vontade do próprio paciente, né, ele expressa isso e isso fica registrado, vai fazer com que esse momento fique mais fácil também para os familiares. Porque decidir uma coisa dessa também vai trazer muita culpa, né, doutora? Sim. Mas vamos para um pequeno intervalo e a gente já retorna falando um pouquinho mais sobre como tem que ser feita toda essa formalidade, o que é testamento vital, o que é uma procuração, né, que também é chamada de mandato duradouro. A gente já volta conversando sobre isso, é uma matéria realmente interessantíssima. Acho que todo mundo tem que conhecer, porque todos nós podemos passar por isso um dia. Sai daí não.
Estamos conversando com a doutora Ana Cláudia Contreira sobre diretivas antecipadas, e isso é importante para que nós possamos documentar a nossa manifestação de vontade para cuidados e tratamentos médicos no final da vida. Doutora, eu dei uma estudada sobre o assunto, é lógico, até porque é minha área, e eu já fiquei apaixonada. Inclusive, já fui ver como é que faz, já liguei para o cartório, e já fui realmente me inteirar sobre esse assunto, porque aqui no interior a gente não tem acesso a essas informações com facilidade. Isso não é muito divulgado, e por isso o grande objetivo desse programa é isso mesmo, é divulgar para você e para todo mundo, e espero que você multiplique essas informações, tudo aquilo que é importante para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Então, eu vi aqui que as diretivas antecipadas de vontade, na verdade, é um gênero, né, de documentos de manifestação de vontade para cuidados e tratamentos médicos, e que possui duas espécies, que seria o testamento vital e procuração para cuidados de saúde, também chamado mandato duradouro, e que, quando previstos em um único documento, são chamadas de diretivas antecipadas de vontade. A senhora já pegou algum caso assim, doutora? De registrar? Não. Está registradinho? Não, por Se incrível que estivesse pareça. registrada a vontade desse seu paciente, seria mais fácil? Muito, muito mais fácil. Para o médico e para a Sim, família, né? Muitas vezes, até o paciente, ele manifesta o desejo verbalmente, de ser, por exemplo, tratado no domicílio até o final da sua vida, sem ser transportado para um hospital. E isso vai muito bem até o momento em que as coisas... todo mundo aceita, né? Exigem, né, que se confronte com o sofrimento do paciente, né? Uhum. Então, lógico que a gente minimiza o máximo possível o sofrimento do paciente, né, no que é possível dentro de um domicílio, mas existem coisas que para a gente não vê um desfecho que pode não ser tão bom, prazeroso de ver, né, que as pessoas estejam preparadas para isso, né? Então, muitas vezes a gente, não é incomum às vezes a gente levar o paciente para o hospital, não porque o paciente queira ir, mas porque a família não consegue suportar de ver o paciente sofrendo, né? Então, o testamento vital e mais a outorga, né, de um representante jurídico, né, para que possa manifestar as vontades do paciente, é de fundamental importância para que isso não fique, né, como você falou, como uma culpa, né, para quem decidiu, né? E traga também, lógico, que segurança jurídica para o médico que está acompanhando justamente ali o geriatra. Então, eu gostaria só de deixar mais claro que o testamento vital é um documento que é feito em cartório, exige que a pessoa esteja no seu pleno discernimento mental, né, que seja civilmente capaz, ou seja, não pode ser uma pessoa interditada, não pode ser um menor, né, de idade, por exemplo, e com o objetivo de dispor acerca de cuidados, tratamentos e procedimentos que deseja ou que não deseja ser submetido enquanto estiver com uma doença que ameaça a sua vida, fora de possibilidades terapêuticas, curativas e impossibilitado de manifestar livremente a sua vontade. É uma questão realmente de pensar na sua finitude, né, doutor? Todos nós somos finitos. E é importante, as pessoas geralmente passam a pensar nisso só quando ficam doentes. Sim. Né? Infelizmente. Uhum. E não, a gente tem que passar a pensar nisso do princípio de que nós vamos, né, envelhecer e que com o envelhecimento, em algum momento, nós, né, iremos, né, ter o desfecho final, nós temos que passar a pensar sobre isso, né? Então, daí a importância, inclusive, também esse foi um tema do Congresso Paulista de Geriatria, em que uma colega que está muito envolvida com isso, inclusive tem um site na internet chamado Testamento Vital, em que, inclusive, ela orienta o passo a passo para a execução, né, de um testamento e de uma diretiva antecipada. E é sempre importante a pessoa fazer isso acompanhado
do médico da sua confiança e de um advogado da sua confiança, né? Exatamente, para que sejam contemplados todos os aspectos que essa situação que é delicada, né, envolve. Eu estou vendo aqui a questão dos requisitos, né, que não exige legislação específica sobre o tema e nenhuma determinação legal para a formalização do testamento vital, e por isso os cuidados precisam ser ainda maiores, e por isso que a gente sugere que seja feito em cartório, que não seja ali feito à mão, reconhecido firme da assinatura, só que seriam como se fosse uma situação assim particular, né? Um contrato particular, mas não, uma declaração particular, mas seja feito em cartório. É importante também salientar que essa manifestação da vontade, ela pode mudar, né? Então, a pessoa que manifestou a vontade de uma determinada forma, ao longo do período de doença, ou ao longo da sua vida, ou de um determinado momento de padecimento, ela pode mudar de opinião. E, como portanto, testamento, como qualquer testamento. Exatamente, né? Não é uma coisa que a pessoa, eu decidi isso, então não posso mais voltar atrás. Pode, né? Desde que ela tenha condições de discernimento, ela pode. Isso, exatamente. Né? E aqui eu vejo que os profissionais a serem consultados para realizar o testamento vital, que seria o médico, o advogado de confiança, como a gente falou, o conteúdo em linhas gerais seria vital, seria nos ordenamentos jurídicos estrangeiros, tem assim, conteúdo, disposição de recuso, aceitação de tratamentos que prolonguem a vida, então tem aí um exemplo para a gente estar seguindo. Toda pessoa maior de 18 anos e com discernimento pode fazer o seu testamento vital e pode nomear um procurador que conheça o desejo do paciente, podendo ser um familiar ou um amigo, e que essa nomeação do procurador é facultativa, mas quando houver essa nomeação, o documento será chamado de diretrizes antecipadas. Por quê? Porque às vezes você faz um testamento vital, vamos pensar junto, faz o testamento vital, ali tem todas aquelas circunstâncias, mas se houver algum tipo de interpretação, você tem que ter uma pessoa da sua confiança que interprete isso, por isso a importância também do procurador. É bem interessante já fazer tudo de uma vez, tudo certinho. E no que diz respeito ao médico, é mais no sentido da orientação dos termos técnicos a serem usados, né, para que fique bem descrita a manifestação. Bem específico, né? Exatamente. Bem específico menos. Às vezes você esquece um detalhe, um procedimento que pode ser que lá no futuro venha acontecer, e aí não pode estar utilizando o testamento vital porque esqueceu, porque teria que estar ali constando no bojo desse documento. Doutor, assunto interessantíssimo, daria para fazer uns 3 programas só sobre isso. Agradeço demais a sua colaboração conosco, o compartilhamento de todo esse conhecimento. A doutora está sempre aqui sendo convidada e aceitando, enriquecendo, né, esse nosso programa para que você, telespectador, possa ter uma vida melhor, com mais conhecimento, porque conhecimento é poder. Então, gente, olha, um grande abraço a todos vocês, até semana que vem. Mais uma vez, doutora, muito obrigada, seja bem-vinda sempre. E até sexta-feira que vem, agradeço aqui também a Verso Cabeleireiros, que cuida sempre do nosso cabelo e maquiagem. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.